Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero nessa tarde, abrindo a tarde do quinto elo da campanha Resgatando Almas do Inferno, eu quero agradecer primeiramente a Deus e também ao pastor Donizete, a Etienne e também a pastora Graça, que foi o canal pelo qual foi possível eu estar aqui nessa tarde com vocês, nesse dia com vocês. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E eu quero também falar aos ouvintes da rádio que onde chegar as ondas sonoras dessa rádio, que o Senhor possa falar ao seu coração através da santa e poderosa palavra de Deus. E eu quero ler hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, alguns versículos para dar início a esta tarde, a esta palavra. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve fome naquela terra. E começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, e o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. Amém, queridos? Vou ler só até aqui no versículo 20, mas você pode continuar a leitura para aí na sua casa, e você vai com certeza ser ministrado pelo Espírito Santo. E quando eu ministrava, meditava nessa palavra, o Espírito Santo me trouxe, ao meu coração algo que hoje tenho visto, que tem acontecido em muitos lares, a dispersão dos lares. Muitas pessoas têm, eu não estou falando só dos lares, das casas, dos irmãos, nossas casas. Eu estou falando dos lares também, das casas de Deus, da igreja do Senhor. Porque nós vemos hoje que muitos hoje não querem mais voltar para a casa do Pai. Muitos hoje saíram da casa do Pai e estão por aí a perambular, vamos dizer assim, de igreja em igreja, de casa em casa, e muitos nem isso estão fazendo mais. Estão totalmente entregues às dissoluções, não sentem mais desejo de voltar para a casa do Senhor. E eu perguntava ao Espírito Santo: por que esse fenômeno? Por que esse fenômeno que está acontecendo hoje, onde nós vemos muitas igrejas vazias, muitas pessoas afastadas do propósito de Deus? Porque Deus nos criou para a comunhão, Deus nos criou para nós vivermos com filhos amados, para nós vivermos juntos, para nós termos comunhão uns com os outros, mas isso não tem acontecido muito ultimamente. E o Espírito Santo me fez uma pergunta. Eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo, aliás, e ele me respondeu. Eu perguntei assim: Senhor, o que tinha na casa do filho pródigo que não tem nesses lares hoje, nessas igrejas hoje, que tem levado muitos a não sentirem mais saudades, vontade de voltar para casa? Nós vemos isso hoje, queridos. Isso é óbvio hoje, Porque como eu descreveria a minha casa hoje? Como nós descreveríamos a nossa casa? A nossa casa, ela pode ser um jardim ou um deserto.
A nossa casa pode ser um lugar de transformação de vidas ou deformação. A nossa casa ou a nossa igreja também pode ser um lugar de bênção, ou pode também se tornar um lugar de maldição, pode ser uma prisão ou um lar onde há liberdade com responsabilidade, lógico. Depende de cada um. Como o filho pródigo descreveria a casa do pai? Porque eu tirando alguns pontos aqui da palavra, tem muitos pontos aqui que nós poderíamos estudar, mas devido ao tempo, não dará tempo de discutirmos todos os pontos. Mas eu quis, com a ajuda do Espírito Santo, apontar alguns elementos que creio eu que era o que tinha na casa do filho pródigo, do pai do filho pródigo, que fez com que ele, mesmo em desobediência, principalmente ele estava envergonhado porque ele tinha pegado sua parte da fortuna, tinha saído de casa, ele tinha gastado tudo. Algumas versões da Bíblia diz que irresponsavelmente. Eu creio que foi difícil para esse jovem tomar essa decisão, mas a lembrança da casa do pai fê-lo tomar essa decisão, fez com que ele se decidisse, ele caiu em si. Por quê? Porque na casa do pai, ele tinha um pai incrível. Na casa do pai, a casa dele era um lugar de pão com fartura. Lá não faltava nada. Na casa do pai havia justiça. Na casa do pai, do filho pródigo, era um lugar de esperança. Ele sabia, ele falou, os empregados do meu pai não padecem fome. Lá eles têm fartura. Na casa do pai é um lugar de fartura. Ele lembrou disso. Isso fez com que ele enchesse de coragem, que ele se levantasse e que ele decidisse retornar. Não importava as consequências. E ele simplesmente ele mentalizou essa frase: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei. Ele se arrependeu porque ele teve saudades da casa do pai. A saudade que ele tinha da casa do pai, as lembranças que ele guardava no coração quando a crise veio, porque quando a crise vem, nós lembramos da casa do pai. Quando a crise vem, nós lembramos de que nosso pai, ele está sempre de braços abertos para nos receber. Não importa, o que nós fizemos no passado, não importa o nosso passado. A casa do pai é um lugar onde existe carinho, afago, aconchego. A nossa casa, a casa do pai, é um lugar de confissão, onde nós devemos confessar os nossos pecados. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, com esse jovem. Ele se levantou e ele falou, eu decidi, eu vou confessar para o meu pai, ainda que eu não mereça mais ser chamado filho dele, mas eu conheço o meu pai. O filho conhece o pai. O filho, mesmo que por um momento de adversidade, ele venha cair, ele venha se afastar momentaneamente da casa do pai, mas ele, quando ele cair em si, ele vai lembrar que a casa do pai é tudo isso que eu falei aqui. A casa do pai é um lugar de festa. A casa do pai, queridos, é um lugar de perdão, principalmente de perdão. É um lugar da graça, porque nós somos alcançados pela graça. A palavra de Deus diz que pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a casa do pai é um lugar onde nós temos que ter liberdade de chegar, liberdade de cultuar, onde nós temos que ter liberdade de derramar o nosso coração, de abrir o nosso coração e confessar. É um lugar onde nós não temos que ter vergonha de chorar, de nos achegarmos. O Senhor Jesus, ele disse muitas vezes, na sua palavra, está escrito, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, coube
a tomada de decisão desse filho, se achegar à casa do pai, se levantar e tomar a decisão, e ele voltou. E nós vemos que lá ele foi recebido de maneira maravilhosa. A palavra diz lá no versículo 20, que o pai, quando avistou o filho, ele correndo o abraçou e o beijou. Essa é a sequência do texto. Ele avistou, ele amou, ele correu, ele abraçou, ele beijou seu filho. E é assim que Deus espera por você nessa tarde. Você que talvez tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Você que talvez tenha se entristecido com algo que você não quis falar, que você não quis reclamar, não teve coragem de chegar ao seu pai, ao seu líder espiritual, e você não teve coragem de falar, e isso fez com que você se afastasse aos poucos, você foi sair de mansinho. Mas nessa tarde o Senhor Jesus, o Espírito Santo ministra ao meu coração nessa noite, nessa tarde, que você que está me ouvindo nessa tarde, é hora de você tomar uma decisão, é hora de você se levantar, é hora de você correr para os braços do Pai, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, que o que está por acontecer nessa terra vai ser algo muito triste, e o Senhor te chama nessa tarde, o Senhor te convida nessa tarde a retornar para os braços do Pai. O Senhor está te esperando, como o pai do filho pródigo, ele esperou o filho pródigo. Eu creio que ele estava todas as tardes olhando por aquele caminho, por onde aquele filho foi embora. Eu creio que ele orava, que ele esperava. E é o que está acontecendo nessa tarde. Muitas igrejas têm orado para você voltar, muitos ministérios, nós sabemos que tem ministérios tremendos de intercessão. Deus tem levantado intercessores para orar por você que se afastou da casa do Senhor, para você que se afastou dos planos de Deus, mas Deus não te abandonou. Deus está ainda com os braços abertos, esperando por você, esperando que você retorne. E quando você retornar, a graça de Deus está estendida até você. O Senhor vai te alcançar, o Senhor está te esperando de braços abertos. Basta somente que você tome uma decisão nessa tarde e que você possa se levantar nessa tarde. Porque o Senhor está esperando a festa no céu quando alguém se arrepende. Nessa parábola nós vemos que quando o filho se arrependeu, quando ele chegou e confessou ao pai, os seus pecados, a palavra diz que o pai imediatamente, ele não questionou. Você que quis isso, ele não jogou na sua cara. Você foi responsável? Não foi isso que o pai do filho pródigo fez. Não é isso que Deus fará com você. Deus espera por você, mas não. O pai, ele deu ordem, traga o melhor bezerro, o bezerro gordo, comemos e alegremos-nos, porque Deus espera por você com alegria. Os anjos farão festa quando você chegar, quando você retornar à casa do Pai. Eu posso dizer para você, meu amado, minha amada, que eu estive por 22 anos afastada dos caminhos do Senhor. E durante todos esses anos que eu estive afastada, eu posso dizer que eu comi as bolotas dos porcos. Eu só tive tristeza, eu não tive um dia sequer de alegria. Mas quando chegou uma tarde, um dia, na cidade de Porto Alegre, estava eu lá com o meu lar quase à beira da deriva. O meu barco estava já naufragando, o meu barco conjugal já estava naufragando, mas um dia eu tomei a decisão, querido. É você que tem que tomar a decisão, porque o Espírito Santo tem falado no seu coração, porque eu sei que o Espírito Santo fala no seu coração. Eu tomei a decisão de voltar à casa do Pai, ainda que eu não soubesse o que haveria de acontecer, ainda que eu soubesse que eu poderia passar momentos difíceis, porque naquela época eu morava na casa dos meus sogros, que não eram cristãos, muito pelo contrário, eles serviam diretamente a Satanás, mas eu sabia que eu não poderia continuar daquele jeito. Meu lar estava naufragando, meus filhos precisavam
né, serem criadas na casa do Senhor. E eu tomei essa decisão, então eu fui até uma igreja, eu bati na porta daquela igreja, ninguém me convidou para ir lá. Mas eu sei que o Espírito Santo estava comigo naquela hora. Eu sei que naquele momento o Espírito de Deus me moveu àquele lugar. E eu cheguei naquele lugar, eu procurei o pastor daquela igreja. Eu disse que eu queria voltar para a casa do Pai. Eu queria voltar para o convívio dos irmãos. E eu fui recebida com muito carinho, com muito amor. E eu sei que não foi fácil, não foi fácil. Nós podemos receber críticas quando nós, às vezes, ficamos lá fora. Foi o que aconteceu com o irmão do filho pródigo, ele não entendeu. Nem todos irão entender as suas decisões, nem todos irão compreender que o momento de você voltar é agora, mas você não precisa dar ouvido para ninguém. Talvez se aquele jovem fosse comentar com os amigos dele que estavam pensando em voltar para a casa do pai e pedir perdão para o pai, talvez ele recebesse conselhos de que não deveria voltar, de que seu pai estava zangado. Eu não sei o que houve, o que aconteceu, mas eu sei que aquele jovem tomou uma decisão. É tempo de você decidir, é tempo de você se levantar, é tempo de você tomar uma posição diante de Deus, porque eu fiz isso, meu amado, minha amada. Eu fiz isso, eu não me arrependo, eu sirvo o Senhor desde 1991, eu voltei para a casa do Pai, voltei sim, eu não fui compreendida, não fui não, muito pelo contrário, eu sofri graves críticas, mas eu fiquei firme, eu fiquei na minha posição de serva, eu comecei a buscar Deus, eu comecei a buscar a face do Senhor, eu comecei a orar, a ensinar os meus filhos que ainda tinham a idade de compreender a palavra de Deus. Eu passei a buscar mais a Deus, dia e noite, diuturnamente eu buscava a face do Senhor. E eu sei, queridos e queridas, que no final de 3 anos e meio, naquela cidade, longe de tudo, de todos os meus familiares que moravam no Rio de Janeiro, do meu pai que era um servo de Deus, eu fiquei ali, buscando a face do Senhor. E o Senhor, ao cabo de 3 anos e meio, o Senhor começou a mudar o meu cativeiro. Não foi fácil, mas o Senhor sabia que o Senhor estava o tempo todo ao meu redor. Aí Deus, pela misericórdia dele, salvou meu esposo. Deus, pela misericórdia dele, salvou minha sogra, salvou minhas cunhadas, salvou uma parcela da parentela do meu marido através da minha tomada de decisão. Porque quando você toma a decisão de buscar a face do Senhor, Deus se levanta a seu favor. Nós vemos isso na palavra de Deus, em muitas passagens da Bíblia. Nós vemos que há histórias na Bíblia que vêm comprovar que nós temos que começar a caminhar em direção a Deus, que quando nós começamos a caminhar em direção a Deus, Deus ele começa a andar em nossa direção, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, Ele não vai forçar jamais a sua ida até Ele, mas o tempo todo Ele te chama. Em Mateus 11, capítulo 28, ele diz assim, a partir do verso 11, 28, 29, 30, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Quem sabe você não está cansado de dar com a cara na porta, cansado como diz o ditado, de bater martelo em cabeça de prego, e você não saiu, você se afastou da casa do Senhor, você nem entende por que aconteceu isso com você, porque foi o que aconteceu comigo. Eu não compreendi porque eu tinha me afastado, porque desde o momento que eu me afastei da casa de Deus, do convívio dos irmãos, veio sobre mim muitas coisas ruins. O inimigo se levantou para destruir a minha vida, destruir minha família, destruir meu casamento, e durante muito tempo eu resisti com medo. Eu tive medo de voltar, porque eu achava que se eu voltasse, meu casamento acabaria. Satanás, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele tem
Ele fala, joga setas contra você, que se você voltar, se você tomar a decisão de voltar para o Senhor, as coisas vão piorar. É mentira de Satanás, ele é mentiroso. O Senhor Jesus disse que nunca houve verdade nele. Então você, meu querido e minha querida, se Deus está falando ao seu coração nessa tarde, se você tem sofrido as consequências do seu afastamento da casa do Pai, volte nessa tarde. Peça ao Senhor para te dar força. Peça ao Senhor para poder segurar na sua mão. Faça como eu fiz em 1991, na cidade de Porto Alegre. Hoje eu estou aqui na cidade de Lavras. Eu tomei a decisão. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque o Senhor Jesus entrou na minha casa. O Senhor Jesus alcançou meu coração, alcançou os meus filhos. Hoje eu tenho um filho que é pastor no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ai de mim, se eu não tivesse tomado a decisão de voltar para o Senhor. Ai de mim, o que seria dos meus filhos? Onde eles estariam hoje? Às vezes eu penso isso. Eu fico pensando, meu Deus, muito obrigada pelo Senhor ter me dado força para me poder enfrentar as caras feias, enfrentar as críticas, porque eu sofri muitas críticas naquela cidade. Eu sofri muitas críticas da família do meu esposo, que não entendia o porquê que eu era uma crente agora. Era o que eu ouvi: você agora é crente, você agora é crente. Mas graças a Deus que o Senhor me deu força, e eu pude me levantar, e eu pude ficar quieta e orar, eu pude colocar o meu joelho no chão e orar ao Senhor, entregar o meu lar, a minha família nas mãos do Senhor. E o Senhor Jesus fez uma grande obra, queridos. O Senhor Jesus, Ele só está esperando a sua decisão, como eu decidi voltar para o Senhor. Não importava, eu sabia que poderia acontecer coisas desagradáveis, mas eu voltei, sabe por quê? Porque eu sabia que o Senhor estava comigo o tempo todo. Pior do que estava, não poderia ficar. Pior do que a minha vida estava, porque eu já estava com uma vida miserável, uma vida de depressão, uma vida de bebedeira. E eu sabia que naquele ambiente que eu estava vivendo, eu não poderia criar os meus 2 filhos. Por isso que o Senhor me deu força. O amor pelos meus filhos me deu força para que eu levantasse e desse meia volta, retornasse à casa do meu pai, e eu pedisse ao Senhor misericórdia e que Ele resgatasse a minha família. E o Senhor resgatou a minha família. Hoje o meu esposo, ele é um pastor. Ele é um pastor abençoado, é um homem de Deus. O Senhor o salvou. Então eu quero dizer para você nessa tarde: não tenhas medo. Não tenhas medo. Se você tem um desejo de voltar para a casa do Senhor, nós estamos orando por você. Nós estamos ali no Jardim Fabiana, junto com a pastora Graça. Nós temos a tarde da bênção, e muitas vezes nós estamos ali orando, intercedendo por você, para que o Espírito Santo possa dar força para você, pegar na sua mão, te ajudar a caminhar. Pode crer, queridos, que Deus está preocupado com você. Muitas coisas estão acontecendo no mundo de hoje. Jesus está voltando e nós não podemos ficar sentados, acomodados, esperando acontecer o que não vai acontecer, porque o que vai acontecer é que o Senhor Jesus vai voltar. E o que será de você? O que será de mim? O que seria de mim se Jesus voltasse e eu tivesse ainda naquela posição antiga que eu estava? O que será de você, querida, querido, se o Senhor Jesus voltar agora? Você sabe para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? Então não espere acontecer. Eis que o Senhor está às portas. O Senhor está às portas, Ele bate. E se alguém ouvir a sua voz e convidá-lo a entrar, ele entrará. Será com você e você com ele. É o que diz Apocalipse 3:20. Toma uma posição nessa tarde. Que o Senhor Jesus possa te fortalecer. Que o Senhor Jesus possa te dar a graça de ouvir a voz do Espírito Santo, como eu ouvi naquele dia
numa tarde de frio, em Porto Alegre, no mês de julho, eu ouvi a voz do Espírito enquanto eu caminhava pelas ruas de Porto Alegre, e o Senhor me convidando, o Espírito me convidando a entrar na casa do Senhor, porque o Senhor falou: eu vou mudar a sua vida, filha, eu vou mudar a sua história, eu vou reescrever sua história. E foi o que o Senhor fez. E eu sei que se você também tomar uma posição, o Senhor fará isso com você, porque o Senhor te ama, o Senhor não esqueceu de você, o Senhor não te abandonou. Não permita que as circunstâncias da vida venham endurecer seu coração. A palavra de Deus diz em Hebreus: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração, querido e querida do Senhor. Que Deus possa te alcançar nessa tarde, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que você venha se levantar como aquele filho pródigo teve a coragem de se levantar, procurar uma casa, procurar a casa do Senhor, reconciliar-se com Deus. E o Senhor vai te receber como pai do filho pródigo. Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai te aconchegar nos seus braços. E você vai sentir a presença gloriosa novamente do Senhor, como eu estou sentindo nessa tarde aqui na minha casa. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te conduzir, que você possa se levantar nessa tarde, que Deus possa te abençoar. Eu quero orar por você nessa tarde, Pai Santo, Pai de amor. Aí está, Senhor, não sei aonde está um filho do Senhor, Pai, que se afastou da tua presença, que um dia foi se deixando levar pelas ondas de engano de Satanás, e hoje essa pessoa se encontra afastada, amarrada pelos laços do inimigo. Mas eu quero nessa tarde, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu quebro agora toda a corrente, eu quebro agora todo o cadeado, eu desfaço agora todo o laço de Satanás, no poder do nome de Jesus. Eu desamarro agora essas correntes dos seus pés, eu solto agora os cadeados, caiam por terra no nome poderoso de Jesus, e que o Espírito Santo possa entrar nesse coração, possa entrar nessa casa, fazer uma limpeza. Pai, envia teus anjos poderosos para limpar o ambiente onde está essa vida me ouvindo agora. Entra com providência, Senhor, e leva ela de volta aos braços do Senhor. Eu oro desde já e agradecida, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.